Portanto, eu queria iniciar falando um pouco dessa questão da produção da dissonância e como alguns sujeitos, na dissonância, eles, na sua condição de sujeito social destituído de direitos, a sua recusa o faz sujeito político. É a recusa organizada, autoconsciente, auto-organizada, que produz o sujeito. Portanto, me parece que é pouco generoso, pouco acolhedor, quando eu vejo, às vezes, companheiros e companheiras que já estão, sem dúvida alguma, na luta há muito tempo, quando tem uma conduta excessivamente crítica a estas novas gerações. Essas novas gerações não tiveram um repertório político existencial que muitos de nós tivemos. A última greve geral foi em 88. O mundo do trabalho não produziu uma greve geral na década de 90 para cá. Portanto, 46% da população brasileira tem abaixo de 24 anos. Portanto, ela nunca viu uma greve. Portanto, não sabe o que é, não sabia o que era bomba, não sabia o que era faixa, não tinha ideia de palavra de ordem, né? Num momento de extrema flacidez ideológica, porque, inclusive, nós deixamos de falar de capitalismo com todas as letras, de forma social capital, da velha e boa luta de classes. O que está acontecendo em boa parte do Brasil é a velha e boa luta de classes nesse sentido. Portanto, há uma flacidez ideológica, porque se nós nos recusamos a formar as novas gerações, quem foi que as formou? O Facebook? A TV Globo? Né? Portanto, nós temos que saudar que, no meio dessa flacidez ideológica, de ausência de referenciais antissistêmicos, porque, afinal de contas, ninguém fala mais em ruptura, só se fala em melhora. Né? E o melhorismo, ele tem em si um teto. Ele melhora, mas ele não rompe. Ele mantém as causas estruturais da negação e da exclusão. Ele não... Se nós entendemos que há uma coextensividade entre classe, raça, geração, gênero, né, orientação sexual, se essa coextensividade ela estrutura o ser social, não é melhorando as estruturas que nós vamos superá-la. Nós temos que, em algum momento, voltar a afirmar que nós somos antissistêmicos, mesmo que nós entendamos que a correlação de forças hoje não é uma correlação de forças antissistêmica, mas o mundo, obviamente, a história do mundo, ela não vai parar, né, nesta forma social. É necessário falar que outras formas sociais são possíveis. A ideia de um outro mundo possível me parece que era a ideia de uma outra forma social, de uma outra sociabilidade que não fosse a sociabilidade branca, masculina, heterossexual, capitalista, ocidental, cristã, né, adulta. Me parece que portanto, esta recusa ela tem que ser elogiada, mesmo quando a recusa ela não tem uma direção. Lembrar o Bessaid que ele dizia, né, brilhantemente, indignemo-nos para depois ver no que dá. Porque o depois ver no que dá é a disputa política, é o elogio da política. Portanto, a gente não se indigna sabendo onde vai dar. A indignação ela é o começo, e aí entra a política para fazer a disputa da indignação, e aí entram necessariamente essas novas gerações. Sabe por quê? Porque, sobretudo, estas novas gerações fazem parte do sujeito social e político que é criminalizado a partir dos anos 90. A vitória do neoliberalismo não foi econômica, ela foi, sobretudo, ideológica e política. Ela faz o Estado nunca foi mínimo. Ele é máximo, porque nunca houve tantos encarcerados, nunca houve tantos controles, nunca houve tantos conflitos judicializados, nunca houve tanta polícia para reprimir movimento social. O orçamento armamentista e os orçamentos da segurança pública, e nós estamos deixando de falar de segurança pública, porque segurança pública já é um conceito capturado pela segurança do aparato estatal. Nós estamos tentando disputar um outro conceito falando de segurança humana, para tentar, inclusive, gerar um antagonismo com a ideia de segurança pública. Os anos 90 inauguram esse estado de proteção mínimo, mas o que é fundamental é que ele inaugura o estado penal máximo. O estado penal máximo, sobretudo que nos últimos 10 anos, não foi em outro governo, foi nos últimos 10 anos, a população carcerária, ela explodiu, e são jovens. Metade da população carcerária brasileira tem menos de 29 anos. Portanto, são negros, jovens das periferias urbanas que estão enchendo e lotando as nossas carceragens. O sistema socioeducativo brasileiro,
Né? E está crescendo um monte de mulheres, sobretudo no varejo, né, do mercado, do varejo da droga. E os adolescentes, 400% em 10 anos de crescimento de adolescentes privados de liberdade. Por quê? Porque, a exemplo do final do século XIX, voltando ao arcaico e ao moderno, existe uma nova classe perigosa. Essa classe perigosa obviamente, ela tem raça, ela tem classe, ela tem geração. Existe, né, a produção de um suspeito. Tá bom. Existe a produção de um suspeito ideal, que esse suspeito ideal ele também tem um recorte geracional, um recorte racial, um recorte social. Essa classe perigosa, que não é mais o proletariado urbano industrial do princípio do século XX, da virada do XIX para o XX, é, sobretudo, o jovem que não cabe em lugar nenhum. É o precarizado. É o precarizado, é aquele que tem a absoluta consciência de que a educação que lhe é ofertada, os serviços que lhe são ofertados, não tem condições de realizar processos emancipatórios. E aí ele fica, obviamente, ele pode ser capturado no seu exercício de recusa pela lógica de judicialização e criminalização, pela extrema-direita, e, obviamente, ele pode dialogar conosco. Essa a nossa aposta. Já que eu só tenho 5 minutos, eu já vou da recusa, eu vou para a aposta. Né? Eu tinha outras coisas aqui, mas deixa para outro dia. Deixa para o debate. Pronto. Bom, vamos lá. Me parece que... equidade. Me parece que nesse exercício hoje é uma aposta pascalina, de que só a luta muda a vida. Essa é a aposta. Essa aposta, portanto, é a aposta. Quem de nós aqui, muitos aqui, né, estudam a realidade geopolítica internacional há muito tempo? Quem aqui, em 2011, lá pela metade de 2011, iria acreditar na Primavera Árabe, que as ditaduras iriam cair como pedras de dominó? Quem aqui, há um mês atrás, diria que 1 milhão de jovens iriam tomar as ruas? Há um mês atrás, quem aqui diria isso? Ninguém, nenhum de nós diria que 1 milhão de jovens iriam às ruas no Brasil. Não é só grande cidade, não. É pequena cidade de 30 mil habitantes. O cara lá leva um cartaz e faz. Portanto, a aposta é a aposta na insurreição. O que o princípio do século XXI nos dá, sobretudo, é que esta geração, que é a geração que foi tomada como classe perigosa, porque ela é, obviamente, criminalizada, é ela que está nas carceragens, é ela que é vítima do extermínio, é ela que é a classe matável, é esse aí. Portanto, não é correta a interpretação hegemônica de que o problema era um problema da classe média. Essa interpretação tirava o povo da rua. E, obviamente, tem gente que quer tirar o povo da rua, porque faz medo. O Planalto deu uma balançada. Deu uma balançada, claro. Então é necessário desqualificar a insurreição. Portanto, a aposta é, sobretudo, no aprendizado político coletivo. E quais são os nossos desafios, para finalizar aqui, para consumir só um pouquinho mais de tempo? Primeiro é existir. Existir. Nós temos que existir, reexistir e resistir. Né? Não está fácil para as organizações de direitos humanos, sobretudo para aquelas que estão trabalhando, em especial, com os matáveis. Porque, vejam só, eu venho do grande campo aí de entidades de defesa, de assessoria jurídica popular, advogados de pés descalços, essa tradição latino-americana do advogado de pés descalços. Né? Por exemplo, nós éramos, sobretudo, apoiados pela cooperação internacional. Ela saiu. Ok, muitos motivos, não tem tempo aqui de discutir. O Estado não tem condição de ocupar esse lugar, porque o Estado ele não se relaciona com a sociedade. O Veriano falou aqui do Siconv, eu disse assim, acho que a gente tem que fazer uma faixa, abaixo o Siconv. Então, nas manifestações. Outras formas de controle. E pronto. Não tinha... Então, me parece que essas organizações que trabalham, sobretudo, com direitos de primeira dimensão, eu não utilizo a ideia de geração de direitos, mas de dimensão, com direitos de primeira dimensão, que estão denunciando os matáveis, elas não vão encontrar nos setores médios fonte de sustentação. Por quê? A gente chega na rua, vocês que defendem aquele bando de bandido? Vocês que defendem os meninos, vocês é que vão lá para a Maré, né, defender aquele... morreu, 10 morreu. Qual é o silêncio, né, da chacina? O silêncio da chacina se reproduz todo dia. Então, nossa primeira tarefa é existir.
Desse ponto de vista, para existir, nós temos que nos tornar relevantes. E não há relevância que não seja política. Portanto, nós temos que mostrar que a agenda de direitos humanos é uma agenda relevante, que não há democracia sem direitos humanos, que não há justiça sem direitos humanos, que o país não será melhor, né? E aí tem que dialogar com esse menino. Olha, você que é contra tudo isso que está aí, tem que ser a favor dos direitos humanos, porque nós somos contra um monte de coisa que está isso aí, né? Portanto, nós temos que ganhar relevância, porque se nós não tivermos relevância como organizações... E aqui eu aceitei muito boa essa provocação do Átila. Esse negócio de a gente ainda, em pleno 2013, o mundo todo caindo ao nosso redor, a gente está se chamando de ONG, de organização não governamental. Nós temos que assumir uma identidade como sujeito político, mas proativo. Nós temos que assumir que nós somos de um determinado campo político, nós somos sujeitos políticos, portanto, desse campo. Desse ponto de vista, não é simplesmente negar que nós somos governo e Estado. Ok, finalizando. Segundo, romper. Eu não vou ter tempo de falar da ruptura. Mas uma frase é romper com a lógica institucionalizante. O que a dissonância nos ensina, ela nos ensina que a tríade, conferência, conselho, plano nacional, não alterou as estruturas. Nós nunca tivemos tanto plano para afirmação e alargamento de direitos. Nós nunca tivemos tanto menino preso, nós nunca tivemos tanta vítima de violência sexual, tanto genocídio, nunca se mataram tantos jovens como agora. Portanto, não é a ausência da tríade... Eu não estou dizendo que a gente tem que negar isso, mas é romper com o horizonte institucionalizante, compor uma agenda, né, que contra, em especial no curto prazo, eu acho que me parece que nós temos que bater, aí puxando para o campo no qual eu atuo, o genocídio socio-racial geracional. Não é possível que nós não tenhamos condição de montar uma agenda em que a morte dos meninos negros não seja a prioridade da prioridade hoje no Brasil. De que nos adianta sermos o 5º PIB do mundo? De que nos adianta exportarmos soja como exportamos ou carne como exportamos, se o que se exporta é sangue de negros e indígenas por via dessa opção econômica? De que adianta ser o 5º PIB do mundo se todo dia 54 pais e mães enterram jovens silenciosamente na lógica da violência estatal e institucional e desse genocídio, né? Falar dessa discrepância, portanto, entre o discurso, entre o instituído e a vida vivida, né? E finalizar, que eu acho que a gente precisa também um pouco levar umas pedradas. Eu acho que a gente estava um pouco... Eu adorei a ideia, que alguém que citou aqui, não vamos morrer educadamente. Eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente pode romper a dissonância, fazer recusa, né? Elogiar, portanto, uma outra agenda e continuar existindo e resistindo, se a gente também parece que ficamos um tanto quanto acinzentados? E já que o tempo acabou, e agradecendo o Átila, lembrar que esse ano, né, o Leminski tem sido muito homenageado. Eu lembrei uma coisinha do Leminski. Na luta de classes, todas as armas são boas. As pedras, as noites e os poemas. Obrigado.